Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouco diferente. O nosso tema hoje é como a doutrina espírita pode contribuir para que tenhamos uma terra regenerada. Vou falar a partir da minha experiência, do meu contato com a doutrina espírita. Antes de qualquer coisa, eu leio já faz muito tempo, mas que eu me deparei mesmo com o centro faz pouco tempo. E como a gente fala, pelo amor ou pela dor, que a gente busca pelo amor ou pela dor. Deveríamos ir sempre pelo amor, mas não é assim. Mas o que me deixa assim cheia de esperança, de amor, é que mesmo tendo buscado, a doutrina pela dor, mas hoje é o amor que me mantém nela. Lógico que a dor, a gente vive passando por situações e quem não? E isso faz parte de todos os seres humanos. E tá tudo bem, é assim mesmo, a gente tá aqui para isso, Então, assim, a doutrina para mim, ela me traz respostas, ela me traz explicações que eu não encontro em outras, Então, para mim, eu amo a doutrina espírita, eu tô assim, no começo, eu sou uma aprendiz inicial, mas de acordo com os textos, com as mensagens, com os conteúdos que eu aqui, com a qual eu busco ali, ela me dá forças para seguir em frente, ela me passa coragem, é, são, me traz clareza para as atitudes, para os relacionamentos, porque quem que não tem problema com relacionamento? Todos temos, e seja de qual tipo for, tá? Porque relacionamentos são N tipos que nós temos, Lidar com pessoas é muito complicado porque cada um pensa de uma forma, cada um tem a sua opinião, a sua personalidade. Então a doutrina me ajuda nesse quesito também, a eu lidar com as pessoas, E para mim, eu lido com muita gente, então para mim isso é essencial. A partir do momento que eu entendo que cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua prova, a gente não sabe da história do outro, O que já vivenciou, então me ajuda muito nesse quesito dos relacionamentos, porque lidar com pessoas é um grande desafio. Para mim, pelo menos, eu acho um grande desafio. Mas eu gosto muito de lidar com o outro no sentido de entender o outro, de buscar entender o que aconteceu, como que funciona. Eu até vou falar de uma experiência essa semana no centro mesmo. Eu me deparei com uma pessoa que foi lá em busca do passe, Estava precisando. E eu me sinto, e eu quero dizer o que com isso, antes de continuar? Que o que me possibilita ter essa visão é a doutrina espírita, Do amor ao próximo, da caridade, da mansidão. Então ele estava ali e meu coração ficou condoído de ver, porque eu já tive naquela situação, de estar lá naquele banco, esperando um passe, desesperada, com uma situação difícil. Então, para mim, eu ver o outro ali, eu quero acolhê-lo, Eu quero abraçá-lo, porque é tão difícil você estar numa situação daquela e quando você se sente acolhida, bem tratada, não tem preço que pague isso. Então eu quero oferecer para o outro aquilo, porque para mim faz toda a diferença. Então é o que eu quero oferecer nesse caso. Então foi uma experiência muito gratificante de eu poder estar lá oferecendo uma palavra para a pessoa. E os estudos, as buscas, comecei a estudar, a minha mente está assim se abrindo. E o engraçado é que a sede por conhecimento vai aumentando. Eu vejo isso em mim. Eu tenho até que às vezes segura, porque não dá para você abraçar tudo, Mas ao passo que você vai conhecendo, que você vai buscando, que você vai estudando, você vai querendo saber mais. E aí, ao mesmo
tempo você vai querendo trabalhar, você vai querendo fazer alguma coisa para as pessoas, né? Então, a doutrina também, com relação ao estudo, ela traz muitos esclarecimentos, né? Muitas explicações de coisas que você acaba não encontrando em outros lugares, né? Em outras doutrinas. Para mim, tá, gente? Estou falando baseado na minha experiência. E aí, isso tudo, veja bem, a partir do momento que você tem conhecimento, o conhecimento é libertador. Então, ajuda, né? Ter uma terra regenerada com conhecimento, com sede de aprendizado, que aí te traz esse conhecimento, o trabalhar, né? Porque você vai estar trabalhando, a gente está aqui, eu acabei de fazer um vídeo, né? A gente tem as nossas provas, a gente tem um trabalho aqui. Então, a partir do momento que eu conheço essa doutrina, ela me ajuda, me desperta tudo isso, a ser uma pessoa melhor, a ser mais caridosa, a entender as minhas emoções, né? Eu li um livro há muitos anos que me ajudou muito, muito. Eu nem estava lá no centro ainda, que o livro se chama As Dores da Alma, que me ajudou muito a entender o outro. Que eu, muitas vezes, eu espero de uma situação, eu espero, baseado na minha vivência, que o outro não é capaz de me dar. E tá tudo bem, né? Porque a gente é muito de esperar o que a gente faria. Mas não. Então, o livro chama, né? As Dores da Alma, é excelente. Então, isso tudo o quê? Para eu lidar. Então, quando eu aprendo a lidar comigo, a entender as minhas questões, o porquê que eu me sinto assim, de como que funciona, é muito abrangente. Então, eu aprendo a lidar melhor com o outro. Então, entenda, olha que bacana. Eu vou pôr dentro da minha casa para ficar uma coisa bem mais clara, né? Eu dentro da minha casa, se eu aprendo a lidar melhor comigo, a me entender, lido melhor com meu marido, com a minha família de modo geral, eu vou estar sendo uma pessoa melhor, vou ter uma energia melhor, porque quando as coisas não estão boas dentro de casa, você leva isso para fora. Então, se você está bem resolvida, se você está bem, se você está lidando bem com as coisas, você leva isso para fora, porque a gente está aqui e a gente vive em sociedade. Então, eu levo isso para quê? Para a sociedade. Para quem? Para a sociedade, para as pessoas. E sabe aquela frase, gentileza gera gentileza, e isso vai gerando transformação? É isso. Gente, são tantas questões, são tantas coisas que eu precisaria ficar aqui muito, muito tempo. Então, assim, para ficar bem claro, porque eu já falei tanta coisa, não sei se eu deixei claro. A doutrina me ensinou a lidar melhor comigo, a conhecer melhor Deus, a espiritualidade, porque mesmo eu dizendo tudo isso, tem dia que não é fácil, então eu me conecto com Deus, com a espiritualidade, peço muita direção, muita força, muita coragem para continuar minha caminhada, para lidar melhor com o outro, para lidar melhor com as outras pessoas. E isso vai, tô falando de uma coisa muito aqui, tá? Muito assim, superficial, porque isso vai muito mais fundo. Mas só para você ter uma noção de como é profundo tudo isso. Que se eu tiver uma atitude melhor comigo, eu já sou uma pessoa melhor com o outro. E com o outro, e com o outro, e com o outro. Eu vou me transformando e gerando transformação ao meu redor. E essas pessoas, consequentemente, também. Então é isso, gentileza, gera transformação. E essa transformação vai passando, vai passando. Veja bem, uma analogia bem assim, a gente está aqui passando por essa pandemia, que ela, né, se assente, fique mais tranquila, vai se dissipando. Mas o que acontecia com o vírus, né? Ela não ia passando de pessoa para pessoa? Olha a enormidade que ficou, que eu não imaginei que fosse ficar como ficou. Só que se propagou, mas era uma coisa ruim, né? Tem um porquê, tem um propósito, ok? Mas ceifou muitas vidas, né? Então, isso que eu tô falando para vocês é a mesma coisa, mas do outro lado. Uma gentileza, um sorriso, um ato de caridade, entende? Eu vou passando, que o outro vai passando, que o outro vai passando, que o outro vai passando. Então, para ficar bem claro, é bem isso, é a mesma coisa.
só que de uma forma mais produtiva, mais feliz, que é uma transformação de energia, de ares, uma reforma íntima. É isso, né? A doutrina espírita me ensinou a reforma íntima. E aí te torna uma pessoa melhor, que te leva a todas essas questões. Espero que você tenha gostado, mas eu te falo o seguinte, para você entender muito melhor, porque é muito amplo, então você fala uma coisa, fala outra e tal, às vezes fica meio perdido para você. Venha conhecer essa doutrina, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma doutrina transformadora. Lógico, você tem que fazer a sua parte, isso é óbvio, mas ela te leva à transformação. Se você quiser, eu tenho certeza que ela vai levar a transformação para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor. Só vem conhecer. O Raimundo, ele tem muitos conteúdos bacana, tem estudo, tem palestras, tá tendo tudo online. Não deixa de conhecer. Só vem, te convido. E se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui à sua disposição, tá bom? Meu nome é Elaine Fattori e eu tenho um Insta também, que é @ElaineFattori, né? Então, tô aqui à disposição para te esclarecer mais alguma coisa. E o Raimundo, Centro Raimundo Mariano Dias, então, tem conteúdos e pessoas incríveis também, que são muito conhecedoras, muito mais do que eu, que vai poder também te dar um esclarecimento muito maior. Só falo, vem com a gente que é incrível e é maravilhoso, tá bom? Abençoado seja o seu dia, o seu lar, a sua família. Um beijo no seu coração e muitos beijos de luz. Gratidão sempre.